Saudações, eu sou William Moraes e vou ler mais um relato de uma experiência extracorpórea que eu tive e que eu considero trazer considerações relevantes para quem pesquisa o tema, assim como eu. Esse relato aconteceu no fim do ano de 2018. Para quem conhece a minha história, sabe que foi o ano no qual eu fui separado à força do meu amor. Ela foi tirada deste mundo em janeiro de 2018 e aqui é 17 de dezembro de 2018. E vocês vão me escutar fazendo alguma análise aqui no próprio texto, e isso por causa de outras experiências que eu já tinha tido com ela. Então vamos ver umas variações aqui. No início eu não estava lúcido, eu não sabia que eu estava fora do corpo. Isso também acontece bastante, é bem comum. Mas a partir de um momento eu retomo essa consciência de estar lá fora. Eu me vi enveredando por uma passagem escura, como uma trilha que surgia na lateral de uma rua comum, mas essa trilha ela descia. Até ali a minha lucidez estava baixa, havia fogo no chão da entrada da trilha e eu o apaguei para passar. Era coisa pouca, mas tinha como se houvessem gravetos ali, galhos de árvores pegando fogo. E eu os apaguei para passar. Quando eu fiz isso, ficou mais escuro. Mesmo estando com alguma luz para que eu enxergasse, a diferença foi significativa. A luz que tinha do lado de fora não favorecia tanto aquela estradinha, e mesmo assim eu entrei por ela e me arrependi de ter apagado o fogo no chão, porque eu poderia pulá-lo. Eu até tentei acender com o isqueiro que eu tirei do bolso, e isso é plasmagem. Eu achei que tinha, então tinha. Mas meu isqueiro não funcionava, o que também acontece bastante de a convicção não ser o suficiente. Temos coisas curiosas. Eu, por exemplo, percebo muito que eu estou fora do corpo quando eu tento acender a luz do quarto. Eu saio, eu tento acender e o interruptor não funciona. E é desesperador porque isso fica por um tempo eu tentando acender e eu percebo que tem alguma coisa errada. E o curioso é porque teve uma época que esse interruptor deu problema, tanto que eu troquei de lá para cá. E como fica gravado no subconsciente, né? Então aquela questão de, poxa, agora só falta esse isqueiro não funcionar, então não funciona. Mesmo que seja subjetivo, mesmo que seja inconsciente, é o receio que ganha força ali. Mesmo assim, eu desci pela trilha e nada me aconteceu. Era apenas uma trilha. E eu cheguei num pátio do que parecia uma escola, com aquelas antigas, como daquelas antigas cidades históricas, o pátio aberto, o muro baixo, pequena e com jardins ao redor. Havia pessoas ali e essas pessoas me desafiaram, me viram, se aproximaram, me desafiaram a eu ser hipnotizado, a me hipnotizarem. E eu aleguei que ninguém conseguia me hipnotizar, porque eu não permitia, eu não tenho essa confiança nos outros, não tenho a abertura. Me levaram para o meio desse pátio, não, então vamos ver, vamos testar. Eu falei, tá. Eu me mantive ciente de tudo, mas de certa forma funcionou, porque eles mexiam o meu corpo sem a minha vontade. Fizeram lá o que seria o transe, o que me deixaria em transe, e manipulavam o meu corpo e faziam com que eu fizesse movimentos.
Eu terminei, para vocês terem uma ideia, de ponta cabeça, girando como um peão. Mas isso não me incomodava ou sequer me impressionava, porque para mim eu não tinha perdido a consciência de estar ali. Então, não tinha sido hipnotizado no sentido de ter apagado, como acontece. Mas apareceu o meu amor no pátio e ela estava saindo de uma das aulas. Eu a vi, até porque eles pararam nesse momento, porque ela gritou com eles, e eu saí da posição de influência das pessoas que riam de mim e fui para o chão. Eu não entendi a razão do meu amor ficar tão indignada. Eu disse para ela que aquilo não estava me incomodando, que não tinha me incomodado. E ela falou que para ela era a gota d'água em relação aos outros. E também em relação a não fazer parte daquilo, não queria mais estar ali. E que eu não merecia aquilo. Ela ficou realmente muito indignada. E foi quando a minha percepção de que eu estava fora do corpo veio. No geral, acontece de eu questionar a realidade quando vejo o meu amor. E por saber que isso não condiz com a realidade atual, por ela não estar mais aqui, a minha lucidez aumenta. Neste caso, eu não achei que aquilo era o mundo real e que o mundo real era um pesadelo. Anotei isso porque nos dias anteriores acontecia muito de lá parecer tão real que para mim aqui é que parecia só um pesadelo. É como se eu acordasse no mundo de verdade. Eu estava com meu amor e isso era uma oportunidade rara e eu realmente foquei nisso. Ela estava triste com aquilo enquanto me puxava para longe daqueles que riam. E eu falei que estava tudo bem, que eu não me importava e que eu a amava acima de tudo, porque eu já tinha consciência que eu estava fora do corpo. É como se eu dissesse: isso aqui é o mais importante, nós, esse momento. E eu a beijei enquanto ela falava que se importava sim com o que eles estavam fazendo, com a maldade que eles estavam fazendo comigo. E o meu beijo saiu sem jeito, porque ela falava e ela riu, e eu ri porque eu estava tentando amenizar. Ela estava indignada, mas não possessa de raiva. Estava só mesmo chateada. E eu consegui quebrar isso nela, e eu até quase chorei pela proximidade, pela sensação tátil. Tudo é muito e até mais intenso. E como ela estava andando comigo para longe dessas pessoas, ela acabou me levando para uma cantina. Nós descemos uns becos pequenos e ela falava comigo que não conseguia parar de pensar no quanto ela queria casar comigo. Uma curiosidade que ela estava compartilhando. E neste ponto, eu parei e olhei bem para ela e perguntei: meu amor, isso aqui é real para você? Com a intenção clara de saber se ela sabia da condição dela. E pela forma como ela me olhou, eu soube que não sabia, que ela não estava mais no corpo físico, que aquela era uma realidade temporária, algum lugar que ela estava por algum motivo, e eu resolvi não contar para ela. Isso porque já tinha acontecido pelo menos meia dúzia de situações com ela, bem intensas, ou até mais, nas quais ela não sabia o que tinha acontecido, depois ela sabia, depois ela ficou indignada, depois nos entendemos em questão de eu não segui-la, eu ter escolhido ficar, essa história que já contei aqui algumas vezes. E isso foi em dezembro, a parte em que ela ficou mais triste e até perdeu um pouco do controle e teve de ser contida, até tratada, né? Apagaram ela para fazer uma parte mais terapêutica. Isso aconteceu em outubro. E novembro nós já encontramos e conversamos e ela sabia da situação toda. Mas depois disso, ela neste momento não sabia, o que indica essa oscilação de
dependendo do tratamento, dependendo de ela ser mantida apagada, como se estivesse dormindo, e depois pequenas doses de ela acordando e se restabelecendo. E nessas pequenas doses é possível que ela não tivesse a lucidez de saber o que tinha acontecido com ela. Podia ser um daqueles momentos nos quais ela não tinha sua lembrança como forma de tratamento, eu anotei aqui. Chegamos até a porta do refeitório e tinha uvas contornando a entrada, a parreira, né? E ela pegou algumas e falou para eu pegar também, que eram saborosas. E eu peguei, dizendo que seriam para ela, porque eu não iria comer. Não duvidei que teriam gosto de uva, pela textura delas, pela exuberância, e até seriam excelentes. Mas eu não precisava comer, eu tinha essa consciência. O meu amor só precisava porque achava que sim. Era um local intermediário, talvez, onde muitas pessoas passam. Na verdade, não existe um lugar, tá? São infinitos lugares destes que funcionam por um motivo específico de interação, de teste de interação. Então, não dá para estabelecer que é um lugar, você vai para lá ficar tanto tempo. São lugares e tem momentos que você precisa visitar e passar por esses lugares. E foi com as uvas na mão que eu, pensando em como tudo aquilo era incerto, eu acordei. Acordado, eu tentei entender anotações que se seguem aqui daquela época. Poderia ser meu amor, poderia não ser, embora eu considere bastante que fosse, porque eu olhei realmente para o rosto dela, olhei bem atentamente nos olhos dela, e a energia é muito, dá para reconhecer. Mas poderia ser meu amor de outro tempo, ou seja, o passado. É um mundo tetradimensional. Eu poderia ter feito uma projeção, saído do corpo, estava em um momento que para o meu amor era passado. Ou seja, no momento em que ela estava aqui também e eu também. E isso é talvez complexo de entender, mas é necessário considerar. Poderia ser o meu amor de outra realidade, uma realidade paralela, porque eu me peguei pensando nisso pouco antes de dormir. Está anotado aqui. O mundo tetradimensional tem separação de realidades? Eu me pergunto. É possível burlar essas realidades? Pois se não tiver uma barreira tão firme, podemos encontrar espíritos que são as pessoas que amamos, mas que não são exatamente as nossas pessoas que amamos. Aconteceu várias vezes, quando o meu amor ainda tinha um corpo material, de ela sonhar comigo e vice-versa, e ser tão real para nós como a realidade. Porém, naquele momento eu não estava dormindo e nem ela, porque ela dormia muito de madrugada, no meio da madrugada, e eu acordava cedo. Havia esse desencontro. Ela realmente, se deixasse, ela dormia, era 6 horas da manhã, todo dia. Era um ser bem noturno. Ela tinha muita dificuldade. Claro que poderiam ser outras consciências se passando por nós, porque naquela época eu não tinha razão para questionar isso. Então, era muito fácil alguém usar a imagem de outras pessoas porque não contestávamos. Da gente mesmo, né? Um para o outro. Embora pouco antes do fim do ano passado, eu falo pouco antes do acidente, eu tive uma experiência com estar fazendo sexo com o meu amor, dormindo, e a sensação era muito real de estar fora do corpo. Só que eu senti que era diferente. E eu me questionei e falei: não, 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 você não é ela. O rosto da criatura mudou naquela época, eu não tinha nem voltado a estudar tanto a projeção astral. E eu sabia que não era ela, eu me desvencilhei da criatura, né, do ser, falei: não, não, tipo, chega, até onde você foi, aproveitou, mas daqui chega. Eu até contei para o meu amor e ela ficou até feliz e riu, falou: que bom que você sabe que eu sou eu, sabe a diferença, né? Então, o que fica dessa experiência? Eu acho que, independentemente de qualquer
possibilidade dessa, o que fica é que eu sou fiel ao que eu sinto em relação às almas, às essências do meu amor, em qualquer realidade que ela exista, eu vou encontrá-la e essa conexão vai existir. Essa ligação que temos transcende uma realidade, vai para todas. Isso é praticamente inevitável. E, independentemente disso, eu acho que a gente e, além disso, eu acho que fica também a mensagem de que podemos nos conectar e amar até mesmo várias versões da mesma pessoa, que sim, pode ser controlada pela mesma consciência suprema lá em cima, né? Ou suprema não, mas da pessoa, porque a consciência suprema seria a vida, esse todo, que é todo mundo junto. E até para chegar nesse ponto, tem a questão de existe uma consciência que comanda todas essas personagens do meu amor em vários cenários e é uma consciência só. Porém, a percepção dessa consciência é limitada. Então, cada uma dela, em cada uma das realidades, tem as suas diferenças, embora a essência dela seja a mesma e vai me atrair. E pensando nisso, naquela época principalmente, reforçou a ideia que eu estava tendo de me abrir para mais possibilidades para outras pessoas, outras mulheres, outras vivências e relacionamentos, exatamente porque também tem isso de a consciência suprema, né? Aí sim, a vida, ou que chame de Deus, a consciência única que eu considero existir, que de certa forma controla, não exatamente controla ou permite que haja essas existências pseudo-individualizadas, separadinhas, é uma só. Então, todos nós temos algum nível de conexão maior ou menor. E permitir que haja algo para que um ajude o outro é também exercitar o amor para além do exclusivo, né? Que, querendo ou não, é um tantinho egoísta, sim. Então, é um exercício ao qual eu estou me lançando e nessa época eu já fiz essas observações, embora, eu repito, se numa vida seguinte eu encontrar o meu amor ou uma versão dela, existe grande chance de eu deixar de lado essa visão de abertura plena e focar muito nela. E a verdade é que eu espero que não. Eu realmente quero abrir meu amor para mais pessoas. Quanto à questão de trabalhar essa visão de tempo, tem um filme, eu agora não me lembro o nome exatamente, acho que é Te Amarei para Sempre, alguma coisa assim, a versão em português. Eu vou colocar a imagem aqui com o título, com Eric Bana e eu não lembro o nome da outra moça. Eu gosto até muito dela, que também está num filme que é para mim o melhor filme do mundo, da vida até então, que é Questão de Tempo, About Time. É Rachel, acho que é Rachel McAdams. Gosto muito dela. E esse outro, o moço, ele viaja no tempo, ele tem uma síndrome de saltar no tempo e o relacionamento deles precisa lidar com isso e é muito interessante esse filme, extremamente interessante. É o que eu trouxe para hoje, para exercitar, considerar que o que consideramos como realidade é bem reduzido e é necessário ampliar essas considerações se queremos crescer como espíritos, almas, consciências principalmente. Muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando através dos comentários. Lembrando que se alguém fizer alguma contribuição via Pix através do e-mail portalwilmor@gmail.com, por favor, deixe seu e-mail na mensagem. De qualquer valor a contribuição, deixe o seu e-mail para que eu adicione você às aulas que eu dou às segundas-feiras, que é um vídeo extra que acaba passando de 1 hora de interação com as pessoas e também tem acesso a todas as anteriores.
Se eu não me engano, a esta altura já foram 7 aulas, mais uma introdução, então tem lá mais de 8 horas, 10 horas de material que é para essas pessoas que contribuem. É a minha forma de retribuição a essas pessoas que fazem questão de colaborar para que eu possa me dedicar mais ao canal. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.